feriado, o que é fim de semana e muitas vezes até o que é Copa do Mundo. Compromisso com o que faz, né? É muito gratificante para a gente que está à frente de uma instituição dessa, a gente tá liderando uma equipe dessa, sabe, Gorete? Porque é nesse momento que a gente sabe a valia de uma instituição, a valia de um corpo técnico. Então sinceramente, eu tenho estado muito feliz em poder estar nesse momento dando essa contribuição ao Estado, mas ter uma equipe tão comprometida e tão abnegada à frente desses trabalhos. Doutor Marcos, quando os trabalhos eles começarem para valer na reconstrução desses equipamentos, né, rodovias, os acessos, enfim, vai se precisar de mais pessoas, o DR vai fazer a chamada de algumas pessoas, ou o pessoal que está disponível seria suficiente para fazer o trabalho? Haverá contratação de empresas, licitação pública, enfim. Na verdade, licitação não, porque é emergência. Licitação, exatamente. Mas estamos fazendo a contratação de empresas, para essa recuperação. Estamos tendo também a contratação de empresa para nos auxiliar na questão desse acompanhamento, no gerenciamento dessas obras, e isso está gerando sim uma série de contratações, vão gerar, né, algumas empresas que já têm um corpo técnico e tem estrutura operacional para isso, deve contratar menos pessoas, mas tem empresas que necessariamente vão precisar agregar valor aos seus quadros e vão precisar contratar. E a orientação do governo do Estado de Alagoas é para que contrate a mão de obra local, para que, inclusive, de preferência, essas empresas que nós dividimos em alguns lotes para poder facilitar a operação desses trabalhos, que procurem, inclusive, tentar a habilitação dessa mão de obra local. Junto às comunidades dos municípios atingidos. Inclusive as comunidades que sofreram, né, com essa catástrofe. Porque muitos dos moradores, eles trabalhavam nos pequenos negócios montados nas cidades, na área urbana desses municípios, né? E quando uma pessoa que é uma assalariada ou um servidor público, a fonte de renda não se esgota com uma catástrofe como essa. Mas quando ele depende do comércio que era vivo na cidade e que hoje não existe mais, a perspectiva não existe, né? Tem que reconstruir tudo. E nesse sentido, eu aqui entrevistei o diretor-presidente do SEBRAE e vai se reconstruir também os negócios, né? Os pequenos microempresários vão dar condição para que eles possam voltar com seus negócios. Agora, em relação, doutor Marcos, ao tráfego alternativo das rodovias, como isso tem sido feito de forma, digamos, harmoniosa em meio a esse caos que foi instalado? Como eu digo, Gorete, a gente teve num primeiro momento uma ação muito forte, muito efetiva. O DR deu uma resposta importante. Na verdade, no momento da tragédia, no momento do caos, a gente estava com uma cidade como Santana do Mundaú isolada. E o trabalho de recomposição deu um dia, menos de um dia, deu pouco mais de um dia. Foi, 12 horas, alguma coisa desse tipo, não chegou a um dia. Então, na realidade, a gente teve todo esse empenho da equipe para poder recompor os acessos. E a partir daí, obviamente, que essas situações alternativas, né, estão sendo buscadas, né, algumas delas, inclusive, com apoio do Exército Brasileiro, a gente buscando algumas opções em relação àquelas pontes móveis. Na verdade, ainda não foi possível, porque ponte móvel eles só entendem como ela é para tráfego pesado, eles só entendem que ela se aplica a rodovias estaduais. Então, Pernambuco teve um caso que uma rodovia estadual foi danificada e aí pôde utilizar. Nós, no nosso caso, nenhuma rodovia, aliás, a rodovia estadual que teve um dano maior, nós conseguimos a recomposição da cabeceira de forma muito ágil, muito célere, e não precisou usar a ponte móvel. Mas a gente tem, no caso nosso, do tráfego pesado, que foi o caso da 101 Norte, essa está tendo um desvio de tráfego, um desvio que está nos atrapalhando, nos prejudicando. A gente, inclusive, está conversando com o DENIT para que essa orientação seja a mesma que foi adotada em Pernambuco e que o desvio seja pela BR-104, retornando pela 232, a BR-232 em Pernambuco. O programa de reestruturação, ele tem o começo nessa fase emergencial, como o senhor disse, e tem a fase, o meio
enfim, né? O que se espera desse programa, digamos assim, dele ser executado em quantos meses? Nós estamos, como se trata de emergência, nós temos 180 dias, são 6 meses para poder a gente construir, não pode ser um dia a mais. Obviamente que quando a gente diz não pode, a gente leva em conta que a gente venha a ter um clima, não venha a ter mais nenhuma ocorrência de grande porte que efetivamente nos atrapalhe. Mas essas oscilações climáticas também podem justificar o tardiamento da obra, né? Sim, isso é a informação que a gente tem. Na verdade, eles vão ao extremo, vão ao limite para não postergar. Mas a gente tem efetivamente como a gente está tratando de obra rodoviária em tempo de chuva, terraplanagem é uma coisa muito delicada. Doutor Marcos, em relação ao relatório final, pode-se dizer, se dar um prazo para a apresentação do DR ao Departamento Nacional? Na verdade, esse relatório, a nossa preocupação maior com ele agora é a gente fazer o fechamento do plano de trabalho para atender a esse primeiro volume de recursos do Ministério da Integração, e aí a gente deve estar fechando isso no mais tardar até quinta, sexta-feira dessa semana. É só para confrontar dados já obtidos pelo DR junto com o Avadan nos municípios também, seria por aí? Exatamente. Na verdade, a gente teve o cuidado de pegar e levantar todas as obras do Avadan, procurar saber quais são as principais informações que o Avadan exige e colocar no nosso trabalho, porque o nosso trabalho já era um trabalho muito criterioso com coordenadas em GPS. Então, coordenadas em GPS ele não estuda. Não tem como questionar. O que questionar. No entanto, um técnico que vem fazer uma fiscalização, ele precisa saber o nome da rua, o bairro, e isso às vezes dá trabalho, dá mais trabalho. A gente está puxando para dentro do nosso trabalho todas essas informações e estamos também aproveitando para pegar todas as obras que estavam no Avadan e que não tinham sido contempladas no nosso trabalho, apontar um trabalho com a mesma característica formato, no mesmo formato e apresentar esse trabalho tanto ao Ministério da Integração quanto ao Ministério dos Transportes através do DENIT. Pode-se entender que com essa tragédia, algumas cidades elas vão partir do zero, mas vão partir do zero de uma forma planejada, vai se dar um salto de qualidade nas construções a partir de agora, doutor Marcos? Acredito que sim, Gorete. Eu acho que, na verdade, ainda que na tragédia, a gente tem que tentar tirar a melhor lição, né, de tudo. Eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar dessa tragédia é que, efetivamente, a gente vai ter a possibilidade de conseguir reconstruir algumas dessas cidades da forma correta. Da forma correta, de uma forma mais ordenada. No entanto, como eu estou tentando colocar, no nosso caso específico, eu tenho recursos hoje para recuperar o que já existe. As obras já existem. Não fazer nada que não... Nesse primeiro momento. No segundo momento, a gente vai ser convidado, por exemplo, a fazer os acessos a esses novos conjuntos habitacionais, a essas novas áreas essas novas áreas de centros administrativos, e isso, sim, a gente vai ter que procurar identificar aonde a gente vai conquistar esse recurso, mas a gente tem a absoluta convicção que o governo federal não vai nos faltar e nós vamos poder fazer, aí sim, de muito melhor, com muito mais planejamento, uma nova condição. Pois bem, os 160 já garantidos, 160 milhões, serão utilizados nesses 6 meses, que compreende a fase emergencial para a utilização desses recursos, e essa